Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o contra-ataque do cartel Jalisco Nova Geração em resposta à eliminação do seu líder, El Mencho. Uma autêntica guerra que as forças mexicanas estão travando contra uma das mais poderosas organizações narcoterroristas de todo o mundo. Neste domingo, 22 de fevereiro, o governo mexicano, operando com inteligência crucial dos Estados Unidos, eliminou Nemésio Oseguera Cervantes, o El Mencho, o líder do grupo narcoterrorista Cartel Jalisco Nova Geração, mais conhecido no México pela sigla CJNG. A resposta do cartel foi imediata e brutal, e desde ontem o México assiste a uma retaliação coordenada com bloqueios de rodovias, veículos incendiados e ataques diretos contra civis e forças de segurança. Uma demonstração terrível de força que levanta uma pergunta inevitável. Como foi que criminosos se transformaram em exércitos paramilitares fortemente armados? Para entender o poder de fogo e a organização de um grupo como o CJNG, precisamos voltar algumas décadas. Os cartéis mexicanos modernos, como os conhecemos hoje, nasceram das cinzas do cartel de Guadalajara nos anos 80. E, inicialmente, os cartéis mexicanos não passavam de meras rotas de trânsito para a cocaína colombiana com destino aos Estados Unidos, com a verdadeira guinada para a militarização ocorrendo no final dos anos 90 com a criação de Los Zetas, fundado por desertores do GAF, as forças especiais do exército mexicano, que levaram táticas de contra-insurgência, uso de armamento pesado e uma brutalidade física e psicológica sem precedentes. Eles mudaram as regras do jogo e, por isso, para competir, todos os outros cartéis precisaram se militarizar rapidamente, dando início, na década de 90, a uma autêntica corrida armamentista entre os cartéis mexicanos, com milhares de policiais, militares e membros de forças especiais sendo recrutados, elevando o treinamento e a capacidade operacional dos grupos a um nível autenticamente paramilitar. Hoje, o nível de equipamento é equivalente ao de uma força armada estatal, mas como eles conseguem isso? Há duas vias principais, começando pelo Rio de Ferro, o nome dado ao contrabando maciço de armas de nível militar dos Estados Unidos para o México. Segundo levantamentos feitos pelo governo mexicano, cerca de 70% das armas e munições usadas pelos cartéis chegam diretamente dos Estados Unidos, adquiridos em território americano com a receita obtida do tráfico e entrando no México através da fronteira. O restante armamento e munição vem de desvios das próprias Forças Armadas mexicanas e da América Central. Mas todo esse crescimento e militarização não aconteceu da noite para o dia, se estendendo por longos anos, deixando no ar uma questão importante: como o Estado mexicano permitiu que isso acontecesse? A resposta reside em décadas de políticas de segurança fracassadas. Em 2006, o presidente Felipe Calderón declarou guerra aos cartéis, colocando as Forças Armadas nas ruas. A estratégia adotada, fortemente apoiada pelos Estados Unidos, foi a estratégia dos chefões e visava decapitar os cartéis, eliminando ou prendendo seus líderes. Taticamente funcionou, mas estrategicamente foi um desastre, pois ao cortar a cabeça de um cartel, você não o destrói, você simplesmente o fragmenta em diversos outros cartéis. Essa fragmentação gerou dezenas de células menores, hiperviolentas e sem a disciplina dos antigos grandes chefões, que passaram a lutar não apenas pelo tráfico, mas por extorsão, sequestro e controle territorial. As tentativas mais recentes de reduzir a violência através de abordagens menos confrontacionais, como a estratégia do ex-presidente Manuel López Obrador, conhecida como abraços, no balazos, apenas permitiram que grupos como o CJNG consolidassem território e se rearmassem com impunidade. A atual presidente de esquerda, Claudia Sheinbaum, é uma fervorosa defensora dessa abordagem do abraços no balazos, tendo declarado recentemente que lutar contra o narcotráfico é ilegal e, segundo ela, um ato fascista.
E de fato, o ataque que resultou na morte do líder do CJNG só decorreu, segundo algumas fontes, por fortíssima pressão do presidente Trump, que recentemente acusou o México de ser um país completamente controlado pelo narcotráfico. E foi nesse vácuo de poder, de fragmentação dos grandes cartéis e de políticas de segurança fracassadas de governos de esquerda que o cartel Jalisco Nova Geração cresceu e se fortaleceu. O CJNG surgiu por volta de 2010, após a morte de Ignacio Nacho Coronel, um dos chefões do cartel de Sinaloa. Originalmente conhecidos como Los Matazetas, eles se apresentaram inicialmente como justiceiros antes de assumirem o controle total do narcotráfico. Mas quem foi Nemésio Oseguera Cervantes, o líder do CJNG, eliminado neste domingo? Diferente de figuras extravagantes como El Chapo, El Mencho era um fantasma tático, quase nunca visto em público e raramente fotografado. Na pobreza em Michoacán, cultivou abacates, migrou ilegalmente para os Estados Unidos, foi preso por tráfico de drogas e deportado. De volta ao México, ele fez algo crucial: ingressou na polícia local em Jalisco. Essa experiência dupla, no narcotráfico e nas forças de segurança do Estado, deu a ele o know-how de como o sistema funcionava por dentro. Sob a liderança de El Mencho, o CJNG expandiu-se com uma agressividade implacável e hoje tem forte presença em praticamente todos os estados mexicanos, mas o seu núcleo de poder está no oeste: Jalisco, Colima, Michoacán e Guanajuato. O controle do porto de Manzanillo, em Colima, foi o seu cheque-mate logístico, permitindo a importação massiva de precursores químicos da China, usados para inundar os Estados Unidos com fentanil e metanfetamina. Em termos de pessoal, estima-se que o CJNG conte com dezenas de milhares de membros armados, com algumas fontes estimando em mais de 100 mil. Mas aquilo que realmente assusta é a organização. Eles possuem unidades de combate especializadas como o Grupo Elite, que operam com disciplina militar, uniformes padronizados com insígnias do cartel, comboios de monstros, veículos pesadamente blindados de forma artesanal e táticas de emboscada de infantaria leve. Mas e agora, com a eliminação de Mencho, o que acontece no México e no CJNG? A eliminação de El Mencho não é o fim do CJNG, mas é o início de um banho de sangue. O que a história dos cartéis e a estratégia dos chefões nos ensinam é que a sucessão em organizações criminosas paramilitares raramente é pacífica. Por isso, nos próximos meses, veremos 3 frentes de conflito, começando por uma guerra civil interna no cartel, com tenentes e subordinados disputando entre si o trono de El Mencho. Veremos também ofensivas de rivais, com o cartel de Sinaloa e os cartéis menores baseados em Michoacán e Guanajuato, tentando se aproveitar do caos e da desordem interna no CJNG para tomar alguns territórios. E haverá também forte retaliação contra o Estado, que é aquilo que estamos vendo desde ontem nas ruas de Jalisco. Tentativas desesperadas do cartel de tentar demonstrar que, mesmo sem o seu líder, o Estado não tem o monopólio da força. A eliminação de El Mencho é uma vitória tática massiva para as forças de operações especiais do México e para a inteligência americana. Mas no tabuleiro do xadrez estratégico do narcotráfico, é apenas o início de um novo e perigoso capítulo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.